alguns jogadores que, mano, não ligavam muito pra esse negócio de ser fininho, não. Eles eram meio gordinhos, sim, meio acima do peso, sim, mas isso não importava muito, porque os caras chegavam dentro de campo e resolvia. Esta é a grande verdade. O maluco é brabo. Como você vê no título do vídeo, eu vou te mostrar 5 jogadores que foram gordinhos, mas mesmo assim jogaram o fino da bola. Então, você já entendeu a ideia desse vídeo? O que falta apenas é você se inscrever neste canal, velho. Se inscreve neste canal aí, por favor. Se você não é inscrito, se inscreve. Por favor. Foi, né? Se inscreveu, então é nóis. Agora sim, irmão, vamos logo falar desses gordinhos aí que jogam uma bola violenta, velho. Craque, velocidade agora, explode! Explode, vai fazer o gol! Na quinta posição nós temos aí um cara que até 2009 ele jogou perfeitamente, tava tranquilinho, fininho e tal, tava aquele estilo forte, mas não acima do peso, que é justamente o Adriano Imperador. O Adriano Imperador, pô, fez muita história na Inter, jogou na Seleção Brasileira em 2005, lá na Copa das Confederações, tava fininho, irmão, tava um jogador extremamente forte e fino. Depois ele voltou pro São Paulo, também tava fino e forte. Em 2009 ele já tava meio gordinho? Não, ele ainda tava fino e forte, tanto que jogou muita bola aquele Brasileirão e ganhou esse importante título com o Flamengo e Petkovic e companhia. Então, até 2009 ali, o Adriano tava de boa. Mas aí, irmão, o cara entrou num declínio, irmão, que ele passou a meio que deixar de lado o futebol mesmo, tomar suas pingas e falar, irmão, quer saber? O que eu já fiz no futebol, já fiz e tal. Aí ele meio que descuidou do corpo dele e mesmo assim a Roma contratou ele. Você lembra que a Roma contratou ele em 2010? Mas as fotos e tudo e os vídeos indicam que o Adriano Imperador tava bem acima do peso, tava meio gordinho, tava meio bochechudo, tá ligado? E o resultado foi que na Roma ele não conseguiu jogar absolutamente nada. Foi uma tremenda decepção e os caras com certeza se arrependeram demais de ter contratado o Adriano Imperador, tanto que ele jogou apenas 8 partidas, não conseguiu fazer nenhum gol e a Roma logo dispensou ele. Depois, quem acreditou nele, mesmo gordinho, foi o Corinthians. E no Corinthians ele jogou bem? Não jogou bem. Então por que ele tá nessa lista? Ele tá nessa lista, irmão, porque ele não jogou bem, ele não conseguiu, né, ele já deu até entrevistas falando aí que ele poderia ter, né, se esforçado um pouquinho mais e tal para atingir a recuperação necessária, o corpo, a lesão, enfim, tudo isso. Mas a questão é que quando o Corinthians precisou dele, ele foi lá, mesmo gordinho, e foi lá e fez um gol super importante, o gol que praticamente deu o título, gol que fundamental, bicho. Se o Adriano não tivesse feito aquele gol contra o Atlético Mineiro naquele Brasileirão de 2011, possivelmente o Corinthians não tinha ganhado aquele título, irmão. Então, mano, que gol. E o Adriano Imperador pode falar o que for dele, que ele não jogou bola lá no Corinthians nem na Roma e tal, mas a questão é, novamente falando, é que mesmo gordinho, ele foi lá e fez um gol super importante. Ou seja, ele jogou bola. Talvez jogou bola só naquela partida, né, velho? Só naqueles minutos que ele estava em campo, depois nunca mais jogou, né? Depois a da carreira dele meio que não vingou. Ele foi contratado pro Flamengo, nem jogou, depois foi pro Atlético Paranaense, também foi um rolo, caramba. E aí ele até hoje tá meio sem jogar e tal. E o fato é que a carreira dele praticamente já acabou, né? Eu queria muito estar errado, mas o fato é que não dá mais pro Adriano Imperador, né? Mas assim, quando ele estava jogando gordinho, quando precisou dele, ele foi lá e ó, falou, irmão, vou dar esse título pro Corinthians aí, mesmo gordinho, cara. Na quarta posição nós temos Adebayor Akinfenwa. Esse cara, ele é conhecido como o jogador mais forte do mundo. Mas bicho, editor, coloca aí, velho, uns lances dele aí. Você vai ver, cara, que, bicho, tudo bem, o cara é forte e tal, mas, bicho, não tem como não falar que esse cara também não tem um pouco de gordura no corpo, velho. Não tem. É o tamanho desse cara, irmão. Não tem como falar que isso daí só seja músculo, entendeu, mano? Então, querendo ou não, ele se encaixa um pouco nessa lista, porque é claro que ele é um jogador extremamente forte e tal, mas não é completamente sequinho não, irmão. Ele tem aí umas gordurinhas aí a mais aí que com certeza ajuda a colocar ele nesta lista de jogadores gordinhos que jogam muita bola. E ele realmente joga muita bola. Talvez você tá falando assim, mano, mas ele joga na onde? Ele joga lá na terceira divisão da Inglaterra. E por lá, mano, você vê os lances dele, como você tá vendo aí, mano, ele sabe jogar bola, ele usa o corpo dele, principalmente na cabeçada, irmão. Quem sobe junto com ele com certeza vê o chão na hora, porque não tem como ir subir na cabeça, porque quando esse cara coloca o corpo na frente, irmão, é a mesma coisa você bater numa parede e voltar, não tem o tamanho desse cara, velho. Mas mesmo assim, ele é um cara que ele é conhecido, como já falado, como o jogador mais forte do mundo. Mas bicho, vemos, né? Chega mais aqui, ó.
ele se encaixa assim nesta lista, porque não é só músculo, como eu acabei de dizer. Na terceira posição, nós temos um cara que foi extremamente pedido lá no Instagram. Nós estamos falando justamente dele, o Walter. O Walter no Porto, se você olhar ele no Porto, algumas fotos, alguns vídeos e tal, ele sempre foi um jogador meio pendente pra ser um jogador meio gordinho, porque lá ele já dava indícios de que talvez, se ele não cuidasse muito, ele seria um gordinho sim, um jogador gordinho sim. O que aconteceu é que ele saiu do Porto e tal, e nós conhecemos ele muito, que ele jogou lá no Goiás, principalmente lá naquele Brasileirão de 2013, onde ele arrebentou, irmão, mas ele arrebentou e ele estava num peso tranquilinho? Não, velho. É só você olhar pra ele, é só você olhar os gols, é só você olhar o físico dele, que dá pra perceber com certeza que ele não estava de forma alguma dentro do padrão, né, velho? Em questão de estado físico, em questão de gordura, em questão de ser fino. Não era fino, era um cara gordinho sim, com certeza. Mas mesmo assim, ele arrebentou naquele Brasileirão. Ele, mano, só naquele ano lá, ele jogou 54 partidas, fez 29 gols e se você não sabe, ele foi eleito o melhor jogador daquele campeonato brasileiro de 2013, velho, mesmo sendo gordinho, velho. Isso é muito legal, cara, é surreal isso, porque a gente sabe muito bem o quanto você tá bem fisicamente, você tá bem fininho, conseguindo correr dentro de campo, mano, a gente sabe o quanto isso é importante pra se jogar futebol, mas mesmo assim, esse cara conseguiu, mesmo acima do peso, mesmo gordinho, ele ainda conseguiu ser o melhor jogador do Campeonato Brasileiro de 2013, algo realmente, velho, surreal. Depois ele foi pro Fluminense, não deu muito certo, ele foi pro Atlético Paranaense, também não deu muito certo, ele voltou pro Goiás, Paysandu, papapá e tal, e hoje tá aí, e tá realmente um pouquinho acima do peso, mas assim, questão de auge mesmo, a gente focando na carreira dele no auge, lá em 2013, mano, não tem como não dizer que esse cara não jogou muita bola, mesmo sendo gordinho. Então, irmão, ó, coloca palmas aí, ô editor, coloca palmas aí. O Walter merece demais, que é uma coisa surreal, velho. Surreal de verdade, velho. Na segunda posição, ou seja, na vice-colocação desta lista, nós temos ele, o cara que os flamenguistas lembram não com muito carinho, na verdade com muita tristeza no coração. Nós estamos falando do Cabanhas. O Cabanhas, que era conhecido como o Gordito, ou seja, o gordinho, ele era, com certeza, era só olhar pra ele que dá pra perceber que era um cara forte, sim, mas ao mesmo tempo era um cara gordinho, sim. E ele viveu o auge da carreira dele jogando pelo América do México. Eu acho que é o América do México. Ele ficou lá de 2006 a 2010, jogou por lá muita bola e não tem como a gente não falar daquele jogo contra o Flamengo, onde o Flamengo meteu 4-2 lá na casa do América e no Maracanã o Cabanhas simplesmente destruiu, fez 2 gols e o América acabou se classificando, vencendo o Flamengo por 3-0 e calou o Maracanã, que estava extremamente lotado em umas oitavas de finais de Libertadores da América. Com certeza o Cabanhas naquela partida jogou demais, é um cara que, mano, não tem como falar. Ele calou de verdade o Maracanã, calou, mesmo acima do peso, mesmo sendo gordinho, mesmo o que for. E outra coisa também, mano, você vê os gols dele aí, ó, dá uma olhada nos gols, você percebe que o cara é gordinho, mas mesmo assim jogava demais, arrebentava demais. Infelizmente, né, velho, na história do Cabanhas tem um fato extremamente triste, que foi justamente o fato dele ter acontecido aquele acidente, que muitos falam que não foi, na verdade, um acidente, outros falam que foi, mas o fato é que ele levou um tiro lá na cabeça, uma bala na cabeça, e aí meio que acabou a carreira do cara, né? Ainda bem que ele não faleceu, ele ficou com algumas sequelas, tá bem, tá tranquilo, mas o futebol mesmo, a carreira dele não conseguiu mais voltar como era antes. Mas assim, em questão do tema que a gente tá falando hoje, tem como dizer que o Cabanhas não era um gordinho que jogava muita, mas muita bola, velho. E pra finalizar esta lista, não poderíamos esquecer dele, velho, o gordo que jogava no Corinthians, ele, Ronaldo Fenômeno. O Ronaldo Fenômeno, ali em 2006, em meados de 2006, até o ex-presidente Lula uma vez brincou com ele, falando que ele tava acima do peso e ele não gostou, ele deu uma resposta. Ô, editor, coloca a resposta que ele deu pro presidente aí. Ele falou que eu tô gordo e todo mundo diz que ele bebe pra caramba, né? Ou seja, já naquela época, já se falava, já tinha um negocinho
assim de que o Ronaldo Fenômeno ele estava acima do peso, mas o Ronaldo Fenômeno sempre falou que não, não tava e tal, não sei o que. Aí o tempo foi passando até que ele chegou no Corinthians, e quando ele chegou no Corinthians, irmão, não tem como não dizer que o Ronaldo não tava acima do peso, irmão, pelo amor de Deus. Ali em 2011 mesmo, quando ele se aposentou, coloca uma foto aí, editor. Mano, a barriga desse cara, irmão, com certeza ele tava acima do peso. Ali em 2009 também, ele estava sendo acima do peso, mas dava ainda pra jogar, tanto que jogou demais. 2009 mesmo, ele fez chover no Corinthians. A maioria das partidas ele foi um cara extremamente importante, tanto que ele foi campeão paulista, melhor jogador do Campeonato Paulista, ele foi depois campeão da Copa do Brasil com o Corinthians, um importantíssimo título, jogando fino da bola. Tem como não colocar o Ronaldo nessa lista, porque, irmão, se você viu o Ronaldo jogar, quando ele jogou muita bola no Corinthians ali em 2009, 2010, no início de 2010, você é louco, o Ronaldo jogou demais, tá contra, irmão. Cada drible, um mais absurdo que o outro, cada gol, um mais absurdo que o outro. Então não tem como, mesmo o Fenômeno estando gordo, ele era o Fenômeno e com certeza... Você é louco. É embaçado o Ronaldo, né, velho? Porque mesmo magrinho, mesmo médio no peso, ou mesmo gordo, o cara destruía, irmão. Você é louco.